A igreja já nos começa a preparar para a festa de Pentecostes, com essas meditações sobre o Espírito Santo, onde Jesus já vai se despedindo dos apóstolos. E os padres da igreja dizem que essa passagem especial, onde traz esse detalhe, né? Que o coração deles encheu de tristeza quando Jesus disse: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vás. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Então eles dizem que o Espírito Santo ainda não poderia ser derramado porque os discípulos ainda estavam muito apegados à pessoa física de Cristo. Então é necessário que Jesus desligue o coração deles à pessoa física dele, a esse apego físico, esse apego humano que eles tinham a Cristo. E Jesus continua: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Então é bom porque o Espírito vai conduzi-los a uma nova jornada agora. Assim como o Pai no Antigo Testamento tem a sua missão de criação, o Filho de remissão, agora o Espírito ele vem para que a igreja nasça, para que o homem e a mulher tenham a força para testemunhar a verdadeira fé. Ontem escutava uma pregação seleta do Padre Paulo Ricardo, onde ele falava desse objetivo mundial de uma religião universal. E eu achei interessante o exemplo que ele dava, né? Qual que é a mentalidade dos caras. Então, assim como um elefante, se uma pessoa ela tocar só no rabo dela, ela vai definir o elefante como um chicote, só na pata de uma forma, só na orelha de outra forma. Então cada religião ela toca numa realidade divina. Então quando tiver a religião universal, nós vamos ter o elefante completo e vamos ver as coisas como elas são. Essa é mais ou menos aí a mentalidade daqueles que querem fazer, que estão por trás dessa religião e desse poder global. Mas aí o cristianismo vem em contramão a tudo isso. Porque se você perguntar para o budismo se Buda era Deus, eles vão falar que não. Para os muçulmanos, Maomé não, Maomé era um profeta. E aí vai. Só que se você perguntar para o católico, além de que Jesus era Deus, ele ainda está presente no Santíssimo Sacramento do altar para nós. Então o cristianismo e o mandato de Cristo é ide e evangelizai todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o cristianismo ele é uma religião única. E além do mais, o cristianismo ele não tem como você ser católico e comungar do espiritismo, você ser católico e ter um pé lá na maçonaria, você ser católico e ter um pé na Umbanda, porque o católico, as Sagradas Escrituras vai dizer desse Deus que é um Deus sem rival, é único, não há outro Deus além dele. E esse Deus não quer que tenhamos compactuações com... E aí vai falando magia, espiritismo, feitiçaria. E aí você pega os Atos dos Apóstolos, quantas vezes nós vimos aqui os apóstolos indo pregar em lugar onde o paganismo reina e eles anunciando ali. Tanto que essa primeira leitura, o Paulo com o carcereiro ali, o carcereiro
depois de ver o terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, o carcereiro acorda, vê as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxa a espada e ia se matar. Onde Paulo grita com ele: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro faz uma pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas é: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então, a crença a uma pessoa, que é Jesus, faz com que todas as outras religiões não tenham peso nenhum para nós. Então, o cristianismo incomoda. Era aquilo que eles falavam para Santo Agostinho na época dele: o teu Deus é um Deus egoísta, que só ele quer ser adorado. Então nós temos várias divindades aqui, e esse Deus que vocês anunciam, ele quer divindade só para ele? Sim, porque ele é verdadeiro, ele é único. E fora dele não há salvação, e fora da sua igreja não há salvação. E aí, continua o grande compromisso do Espírito Santo. Hoje fala-se tanto, prega-se tanto sobre avivamento, sobre milagres, curas, que também é uma ação espiritual. Mas a grande ação do Espírito é essa que está em João 16:8. Quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Em outras traduções vai dizer o juízo. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo está já condenado. Então o Espírito, quando ele vem, ele convence o homem a respeito da sua vida pecaminosa, a justiça que Deus convida ele a trilhar agora, e o juízo que um dia há de vir. E é um juízo rigoroso, não é um juízo parcial. O justo juiz virá e não vai ter jeitinho brasileiro. Aquilo que for digno de ser considerado uma obra boa vai ser colocado à direita, e aquilo aos olhares de Deus que é mal será colocado do lado esquerdo. Então é duro meditar sobre o juízo. É duro você ver na história da igreja quantas pessoas que não entraram no céu por causa de um pecado mortal, por causa de um faltar na missa dia de domingo. Por quê? Porque Deus estabeleceu regras para entrar no céu. Se elas não forem cumpridas, não adianta ficar tentando encontrar justificativa. Você vai trazer uma proposta hoje, as pessoas elas querem debater, né? Você vai corrigir alguém, a pessoa ela já entra cheio de justificativa. As pessoas perdem a graça da correção por querer ficar se defendendo, porque custa silenciar, custa ouvir aquilo que a autoridade vai trazer para mim. O orgulho vem, o inchaço vem da soberba. Então eu quero, e é desgastante para quem está do outro lado. Só que no dia do juízo não vai ter. Você não vai ter direito de resposta às acusações. Aquilo que for colocado como obra má na balança. Então já não seria melhor exercitar aqui a humildade, aceitar as correções, as injustiças aqui na terra, para que quando formos levados diante do justo juiz, a sentença for uma sentença positiva de eternidade, de céu, em vez de uma sentença
fatal de condenação. Que Nossa Senhora nos prepare e nos dê um coração humilde, num tempo onde todos querem se defender, que nós possamos sofrer um pouco com Cristo, principalmente diante da injustiça.